Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 17 de novembro de 2025, e nosso amigo, o Coronel Jacques Baud, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Coronel. Muito obrigado por me convidar novamente. Estou feliz por bem que vocês. Oi! Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E Carl, na semana passada você foi à Suíça. Você teve uma exposição lá. Conte-nos sobre sua exposição. O que foi aquilo? Bem, é uma exposição em que eu mostro minha própria coleção. De armas e artefatos da guerra clandestina durante a Segunda Guerra Mundial. É uma enorme exposição com mais de 500 artefatos em exibição, armamentos, itens de sabotagem, documentos, mapas e assim por diante. Trata-se do apoio prestado pela inteligência suíça durante a Segunda Guerra Mundial aos serviços aliados, nomeadamente o SOE, o Special Operations Executive, e o OSS. Você sabe, o OSS, o predecessor da CIA, estava baseado na Suíça durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha sua sede europeia em Berna, a capital. O posto de comando operacional do OSS ficava em uma casa próxima de onde eu morava quando estava em Berna. E é uma história realmente fascinante sobre essa cooperação entre os serviços de inteligência contra o nazismo. E ninguém, quero dizer, há muitos historiadores que escreveram sobre isso, mas nunca houve uma exposição sobre o tema. Então decidi oferecer minha coleção ao Museu Militar de Morges. Morges é uma pequena cidade entre Genebra e Lausanne, às margens do Lago de Genebra, na Suíça. É um lugar muito agradável, aliás, ótimo para visitar. A paisagem é fantástica. Fica bem à beira do lago, em um antigo castelo medieval. É um museu militar que pertence ao Ministério da Defesa da Suíça e eles acolheram essa exposição por um ano. Ela foi inaugurada na semana passada e ficará em cartaz até o final do próximo ano. Essa exposição trata exatamente do trabalho da inteligência suíça durante a Segunda Guerra Mundial, essencialmente. Quer dizer, obviamente com o OSS, o OA, tudo isso está documentado. Há muitos documentos muito interessantes disponíveis. Então, em essência, foi isso que eu fiz. Há um livro atrás de mim, está escrito em francês por enquanto, mas será traduzido. Para os visitantes que vêm do exterior, há pequenos guias para a exposição. Tudo está traduzido para o alemão e o inglês. Não tenho certeza sobre o italiano, mas tudo está pelo menos em francês, inglês e alemão. Para aqueles que quiserem visitar, todas as explicações e descrições dos objetos, a história e tudo mais, estão traduzidas em vários idiomas, para que todos possam, quero dizer, foi feito para receber visitantes estrangeiros também. Então, você é bem-vindo para visitar. É uma exposição muito bonita, muito interessante. Acho que ela também vem de algo mais profundo, e essa é realmente a razão por trás dela. Além do interesse puramente histórico, você provavelmente sabe que há cerca de 30 anos, a Suíça foi alvo de muitas críticas por causa da questão do ouro judaico e da suposta cooperação com o Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é certamente um aspecto da história, e não estou contestando isso. Mas também quis mostrar outro lado do papel da Suíça durante aquele período. E novamente, isso é discutível, mas minha visão pessoal é que como a Suíça estava fortemente envolvida em acordos secretos com os aliados, também teve que fazer algumas concessões aos alemães. É assim que eu vejo, e é assim que muitos historiadores veem. Mas há 30 anos, ninguém falava sobre o papel da Suíça em apoiar o movimento de resistência. Então havia uma espécie de visão distorcida do papel da Suíça durante a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, não estou contestando o que outros escreveram sobre a cooperação com os alemães. Isso certamente aconteceu. Só não tenho certeza se aconteceu na medida que foi descrita, mas essa é a minha opinião pessoal. That was described, but that's my personal view, but I'm not challenging that.
Mas não estou contestando isso. Eu só queria oferecer não outra visão sobre o assunto, mas outro aspecto, outro ângulo, exatamente. Trata-se apenas de observar a história a partir de, quero dizer, como em tudo, não se pode fazer um julgamento com base em apenas um lado. É preciso olhar para os dois lados, e acho que esse é muito o propósito disso. Então, se você pegar o livro, por exemplo, ele traz muitos mapas e descrições detalhadas dos itens. Desculpe, vou fazer uma pausa aqui. Todos os diferentes itens são descritos de forma bastante completa. É um livro de referência que também será vendido em livrarias, não apenas no museu, embora você possa comprá-lo lá, é claro. Not just in the museum, but you can buy it at the museum, of course. So that's a little bit what I have done last week. That's the reason I was. Então, isso é um pouco do que eu estava fazendo na semana passada. Por isso eu não estava com vocês. Mas é interessante, porque provavelmente vamos falar sobre isso. Tivemos alguma cobertura da mídia. Os jornalistas que vieram ficaram realmente bastante impressionados. E tivemos uma excelente cobertura da imprensa do lado francês. Quando o redator veio, o jornalista aparentemente escreveu um artigo muito bom, mas ele foi recusado pelo conselho editorial porque era favorável demais aos aliados. Podemos ver que ainda existe uma compreensão completamente distorcida, primeiro do trabalho científico e depois do trabalho histórico. E isso continua a influenciar a forma como percebemos os conflitos hoje. Hoje em dia, e especialmente a mídia, é incapaz, eu diria, de ter uma compreensão científica dos conflitos. Tudo está sempre misturado com julgamentos, com essa ideia de que precisamos condenar as coisas, condenar um lado ou outro, em vez de olhar para os acontecimentos como eles são, tentando compreendê-los, tentando entender quem fez o quê, por qual motivo, e tudo isso. Em vez disso, inventamos, literalmente. Isso fica muito claro quando olhamos para a Ucrânia, por exemplo, onde literalmente inventamos os objetivos russos em relação à Ucrânia. É algo que surge do nada. Os russos nunca disseram as coisas que afirmamos que disseram, e então espalhamos a ideia de que os russos querem atacar a Europa e assim por diante. Então essa é uma abordagem da história e dos acontecimentos atuais que, na minha opinião, é extremamente preocupante, porque eu estava acostumado, como membro da comunidade de inteligência, a ter uma abordagem realmente baseada em fatos. E é exatamente isso que a minha exposição trata, uma abordagem baseada em fatos. Não se trata de tentar propagar uma ideologia ou algo do tipo, é simplesmente baseada em documentos. E eu tenho muitos documentos que são realmente únicos, literalmente mostrando como os serviços suíços trabalharam com o OSS. Por exemplo, o oficial do OSS, Allen Dulles, que mais tarde se tornou diretor da CIA, estava baseado em Berna durante a Segunda Guerra Mundial. E nós temos muitos documentos. Eu tenho documentos originais na exposição. Então, mais uma vez, não estou tentando ideologizar a guerra, nem propagar uma ideia ou algo do tipo. Estou apenas apresentando documentos, documentos que ninguém quis ver ou expor antes. Fiz isso para oferecer ao público uma compreensão mais completa da história. Fiquei lá por uma semana, então tive a oportunidade de conhecer visitantes e conversar com eles. Eles ficaram extremamente gratos por ter essa perspectiva. E, aliás, não eram apenas visitantes suíços. Já tínhamos pessoas vindo do exterior. Eles ficaram muito agradecidos por obter essa compreensão mais ampla da história, não apenas o que a mídia diz. Se cheguei a esse ponto, acho que meu objetivo foi alcançado. Então isso é algo bom. Sim, ótimo. Bom saber disso. Coronel, o senhor fala sobre os fatos. Tivemos uma resolução da ONU para condenar o nazismo e o neonazismo na Assembleia Geral das Nações Unidas. Aqui está a lista dos países que votaram a favor e dos que votaram contra. Olhando para o mapa, vê-se que todo o Ocidente falhou em condenar o nazismo. O que está acontecendo? O senhor mencionou a história da Segunda Guerra Mundial. Sabemos o que aconteceu naquela época. Então, o que está acontecendo hoje no Ocidente que eles não conseguem entender? Que não conseguem condenar o nazismo?
to understand they failed to condemn Nazism. Well, it's a very interesting vote. Bem, é uma votação muito interessante. Antes de tudo, porque não é a primeira do tipo. Quero dizer, a Rússia propõe esse tema para votação todos os anos, na verdade. Tem sido assim desde depois da Guerra Fria, talvez até antes, não me lembro exatamente quando começou, mas basicamente todos os anos a delegação russa propõe mais ou menos o mesmo texto. É uma condenação não apenas do nazismo, mas também das expressões atuais do nazismo, incluindo o neonazismo e suas várias formas, como a discriminação racial e tudo mais. E por anos, isso também é muito interessante, havia apenas 2 países que votavam contra essa resolução. Who voted against this resolution? That was the US and Ukraine. Foram os Estados Unidos e a Ucrânia. Durante anos, esses foram os únicos 2 países que, bem, talvez alguns daqueles pequenos estados do Pacífico que dizem o que quer que os Estados Unidos digam, já que são financiados pelos Estados membros, mas basicamente eram os Estados Unidos e a Ucrânia. A justificativa dos Estados Unidos para votar contra a resolução é sobre liberdade de expressão. E essa é uma justificativa que eu consigo entender. Eu consigo entender isso. Quando se trata da Ucrânia, não tenho certeza se é exatamente por esse motivo que votaram dessa forma, porque obviamente isso vai contra. Bem, não que a Ucrânia seja um governo nazista. Mas o problema é que a história da Ucrânia é complexa, e isso é algo que descrevi em meu outro livro, Guerras da Covid na Ucrânia. Tentei explicar que, para os europeus ocidentais, se você falar, por exemplo, sobre a segunda divisão Panzer das Reich, a divisão SS alemã das Reich, esta é a divisão que cometeu vários massacres, especialmente na França, incluindo o muito famoso massacre em Oradour-sur-Glane, logo após o desembarque na Normandia. For destruição completa de Roord, com e seus habitantes dinamos. No force were ahamdage imnin matsurfsais. And in France, this division is very famous for that. But 1 year before, some months before that, Mas um ano antes disso, bem, alguns meses antes, a mesma divisão estava na Ucrânia com os alemães e libertou Kharkov dos soviéticos, do Exército Vermelho. E isso mostra a complexidade, porque para muitos ucranianos naquela época, aliás, a grande maioria dos ucranianos lutou na guerra de guerrilha ao lado dos aliados, também havia alguns nacionalistas, o que hoje chamaríamos de ultranacionalistas, que lutavam pela independência da Ucrânia. Exigiram governos pontos soviéticos e mudaram em Etland. but they fought the Germans and the Soviets. And of course, when the Germans managed to E claro, quando os alemães conseguiram derrotar os soviéticos, especialmente em Kharkov, os nazistas se tornaram heróis para os nacionalistas ucranianos. Assim, os mesmos soldados que eram heróis na Ucrânia eram criminosos de guerra na França. Eles são percebidos naturalmente de maneira muito diferente pelos franceses e pelos ucranianos. Se você observar o emblema do regimento Azov e tudo mais, ele lembra o símbolo que estava nos tanques da 2ª Divisão Panzer das Reich, a divisão SS alemã. Há uma insígnia muito semelhante, a forma de N vertical, chamada de ângulo do lobo. O regimento Azov a utiliza com o N na direção correta, enquanto a divisão das Reich tinha uma versão invertida, mas isso é apenas um detalhe. image of the N, but this is just a detail. In essence, what is important to understand is it Em essência, o que é importante entender é essa percepção dupla ou ambígua da história e de tudo isso. E também é muito interessante, quando mencionamos isso, notar que, por exemplo, quando Vladimir Putin fala sobre essas forças ultranacionalistas na Ucrânia, ele nunca diz nazista, ele diz neonazista, o que é bem diferente semanticamente. Nazista se refere à ideologia que conhecemos da Segunda Guerra Mundial, contra os judeus e tudo mais, enquanto neonazista é provavelmente mais um comportamento, eu diria. É mais uma postura psicológica do que política, se eu puder resumir um pouco. Alguns podem encontrar outras definições ou outras formas de explicar isso, mas acredito que há uma diferença fundamental entre os nazistas da Segunda Guerra Mundial e os neonazistas que temos hoje. and the neo-Nazi we have today with the SS during World War II didn't have
A SS, durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha todas as tatuagens que vemos hoje nos combatentes da Brigada Azov, por exemplo. Então podemos ver que há algo muito diferente aí. Mas o resultado pode ser bastante semelhante. É intolerância, é racismo, e há, digamos, muitas consequências que são muito parecidas. Alguns comportamentos também são muito semelhantes. Mas ainda assim, são duas coisas diferentes. E o que temos agora na Ucrânia está mais próximo do neonazismo do que do nazismo. Mesmo assim, se você ler meus livros, verá que tentei estudar esses grupos. No meu primeiro livro, Operação Z, eu até fiz uma espécie de catálogo, por assim dizer, de todos esses grupos internacionalistas. E a retórica deles é muito parecida com a que existia durante a Segunda Guerra Mundial. É sim. E, novamente, algumas pessoas podem achá-la idêntica. Não escute mais a fofone. Again, I don't want to discuss that, but the important thing here is to understand. Mas o importante aqui é entender que há uma percepção muito diferente entre os ucranianos sobre o papel dos alemães. Os alemães concederam pela primeira vez uma espécie de independência à parte ocidental da Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial. E por um período muito curto, existiu essa primeira Ucrânia independente, porque a Ucrânia nunca havia sido independente antes. Na verdade, ela só se tornou independente desde o fim da Guerra Fria, ou seja, desde o final de 1991. Antes disso, não existia um país propriamente chamado Ucrânia, embora a Ucrânia tivesse um assento separado da União Soviética na Assembleia Geral da ONU. Mas isso se devia a outros motivos. De qualquer forma, essa compreensão ambígua do nazismo, do neonazismo e de tudo isso é provavelmente a razão pela qual a Ucrânia sempre votou contra a resolução proposta pelos russos. Mas mais recentemente, especialmente após o início da Operação Militar Especial em fevereiro de 2022, todos os países europeus e ocidentais começaram a votar contra. A Suíça chegou a votar contra em determinado momento e agora se abstém. É outra forma de votar contra, na verdade, apenas uma maneira mais branda de expressar isso. De qualquer forma, a posição dos países ocidentais agora é a mesma dos Estados Unidos. Eles dizem que se trata de uma restrição à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão. Mas a verdadeira motivação por trás dessa rejeição é que eles nunca aceitarão nada que venha da Rússia. Esse é o ponto. E é muito interessante porque acho que os russos continuam a propor essa resolução. Acho que, novamente, ninguém no governo russo me disse isso, mas tenho certeza de que é uma forma de mostrar a contradição do mundo ocidental. E é exatamente essa, aliás, a fase em que estamos hoje, especialmente desde o início da Operação Militar Especial. Mas quanto mais nos aproximamos do fim do conflito, mais percebemos que há uma contradição fundamental entre os ideais e valores que afirmamos defender no Ocidente e o que realmente fazemos. Porque dizemos promover os direitos humanos e tudo mais, mas estamos bombardeando pessoas no Oriente Médio há 30 anos sem motivo. Atacamos países sem justificativa, mesmo contra o voto da Assembleia Geral da ONU ou a decisão do Conselho de Segurança da ONU. O que significa que, embora teoricamente defendamos o direito internacional, não o respeitamos. Podemos nos permitir não cumprir o direito internacional, o que já é uma contradição, mas há muitas outras. Combatemos a corrupção, mas o país que estamos ajudando na Ucrânia é profundamente corrupto, e todos os dias vemos mais denúncias e acusações nas notícias, inclusive vindas da própria Ucrânia, sobre corrupção e tudo mais. Esses são os tipos de contradições com as quais convivemos, e nem sequer somos coerentes com nossos próprios valores. Acho que é exatamente isso que essa votação na Assembleia Geral mostra. Porque, independentemente de quais sejam ou devam ser nossas relações com a Rússia, temos esse ideal de combater ideologias que vão contra a democracia. Isso deveria estar acima do que pensamos sobre a Rússia, mas não está.
And that shows exactly, but E isso mostra exatamente. Se você ouvir Kaja Kallas, ouvir todas essas pessoas, verá que somos incapazes de agir com base naquilo que afirmamos defender. Valores, democracia, o Estado de Direito e tudo mais. Isso é algo que perdemos. E, novamente, essa votação é apenas mais uma demonstração de como falhamos em nossa compreensão da democracia, sem mencionar todas as restrições cada vez maiores à liberdade de expressão, nas redes sociais, na imprensa, na mídia. In tracks postislam ididis nemnor pamhamgur, istatami exclure wa mídia adstur, and imhalingsen. You will be totally excluded from mainstream media and all that. All that is exactly what we... Tudo isso é exatamente o que combatemos durante a Guerra Fria. E agora estamos em uma situação ainda pior, porque, deixe-me lembrá-lo, já mencionei isso várias vezes, durante a Guerra Fria era possível comprar o Pravda, o Literaturnaya Gazeta, o Komsomolskaya Pravda e assim por diante, nas bancas de jornal da Europa. Não havia restrições à imprensa soviética, mesmo sendo comunista. Mas o fato é que tínhamos confiança de que possuíamos o melhor sistema. Tínhamos confiança de que tínhamos as melhores leis, os melhores valores. Havia uma espécie de abordagem darwinista em relação à informação, por assim dizer. Estávamos tão confiantes de que estávamos no caminho certo que nem precisávamos proibir outras ideias, outras notícias, outros meios de comunicação e tudo mais. O problema hoje é que por termos violado tanto o direito internacional e outras normas, perdemos essa autoconfiança. Não temos certeza de que estamos na direção certa. E por isso, sentimos a necessidade de proteger o que dizemos e de restringir a liberdade de expressão. Acho que tudo o que vemos hoje em termos de limites à liberdade de expressão, limites à liberdade de imprensa e assim por diante, é simplesmente uma expressão da nossa incapacidade de sermos, digamos, confiantes no que pensamos. É uma expressão da dúvida em que nossa sociedade vive. É uma sociedade que já não tem confiança de estar no caminho certo. Sabemos que não estamos no caminho certo. Tomamos decisões, todos os líderes tomam decisões, que levam a resultados econômicos catastróficos, a mais desemprego, a mais divisão no mundo. Já não estamos com a mentalidade de tentar compreender os outros. Construímos muros em vez de pontes. E esse tipo de incerteza, esse tipo de insatisfação, esse tipo de incapacidade de dialogar com os outros, na verdade, nos faz sentir que precisamos nos proteger de outra forma. Não podemos dar como certo que simplesmente por termos os melhores valores, nossas informações serão automaticamente melhores do que as dos outros. Não é que não tenhamos os melhores valores, pelo menos em nossas mentes, mas sim que não os colocamos realmente em prática. Por isso, sentimos a necessidade de ser mais protecionistas em relação à liberdade de expressão. Essa restrição, essa abolição da liberdade de expressão, é na verdade uma expressão de fraqueza, não de força. Tudo o que fazemos, quando não temos coragem de votar a favor de uma resolução como a que você mencionou antes, é uma expressão da nossa fraqueza. Se fôssemos fortes o suficiente, se tivéssemos autoconfiança, poderíamos facilmente dizer que concordamos com ela. Mas já não temos mais autoconfiança, e por isso sentimos a necessidade de nos proteger. Precisamos criar uma certa distância entre nós e, digamos, o resto do mundo, em certo sentido. E o mapa que você mostrou ilustra exatamente, aliás, a divisão que também temos no aspecto econômico. O surgimento dos BRICS, o surgimento de todas essas estruturas alternativas, a Organização de Cooperação de Xangai, por exemplo, todos esses fóruns alternativos estão agora ocupando mais espaço na cena política em geral. E isso reflete exatamente o que o mapa mostra. Veja, pessoal, se quiserem, nós somos inconsistentes, mas o mundo não é inconsistente. O mundo é consistente em entender que o Ocidente é inconsistente. E essa é um pouco da conclusão que podemos tirar desse episódio, o que é triste, na verdade. Carol, do you think that there is a
Carl, você acha que há uma diferença nesse momento na Ucrânia entre os Estados Unidos e os europeus? Porque, por um lado, vemos Donald Trump, apesar de toda a retórica que sai de sua administração todos os dias, parece, afinal, que eles não querem a guerra na Ucrânia. Eles estão tentando colocar todo o fardo sobre os europeus. Por outro lado, não se vê muita resistência por parte dos europeus em dizer, não, não queremos isso. Há apoio no caso da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da França admitiu que o empréstimo sem juros de 140 bilhões para a Ucrânia, que a UE planeja conceder usando ativos russos congelados, não será reembolsado por Kiev. Isso é enorme, se seguirem nessa direção. E Macron está falando sobre um contrato de 10 anos, algum tipo de acordo entre a França e a Ucrânia, para apoiar a Ucrânia. Eles estão realmente pensando em continuar o conflito na Ucrânia com essa postura? Bem, há diferentes aspectos na sua pergunta. Antes de tudo, eu não confiaria muito na palavra dos franceses. Esse é o primeiro ponto. O Macron é conhecido por suas decisões volúveis, então ele pode mudar de opinião amanhã. Não dou muito peso a isso. Quando você fala sobre esses ativos congelados e tudo mais, a presidente da Euroclear, Valérie Urban, disse recentemente que está pronta para ir à justiça se a União Europeia decidir usar esses ativos. Então vemos que, mesmo dentro da Europa, chegamos a um ponto em que os ideólogos que lideram o continente, especialmente na Comissão Europeia, estão começando a ser confrontados por aqueles que adotam uma abordagem mais realista. Porque, no fim das contas, quando se trata da Euroclear, por exemplo, e essa é uma posição semelhante à do primeiro-ministro belga, se esses ativos congelados forem confiscados, o que é contra o direito internacional, isso pode ter consequências econômicas. E, portanto, talvez você não queira se envolver em coisas que possam levar a um desastre. Agora estamos em uma situação em que aqueles que são mais realistas estão começando a dizer aos outros, bem, parem agora, precisamos impor alguns limites ao jogo. Caso contrário, não iremos a lugar nenhum e acabaremos falidos sem nem perceber, e por nenhum motivo. Ainda temos, portanto, aqueles no comando, Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e outros, que são incapazes de voltar atrás no que disseram e, por isso, continuarão com essa abordagem sem marcha ré em relação ao conflito. Carol, desculpe por interromper você. Não se trata apenas da França. Aprendemos com a Alemanha que ela planeja gastar 100 milhões de euros em drones. Sim, não, eu sei, mas é basicamente o mesmo problema. A questão é que na Europa, há elites políticas incapazes de pensar racionalmente sobre o problema e incapazes de engatar a marcha ré, por assim dizer. Esse é o problema. Os Estados Unidos têm uma vantagem, de certo modo, por causa da mudança de presidência no início deste ano. Isso permitiu que Trump dissesse, essa foi a guerra da administração anterior, não a minha. Assim, ele não precisa voltar atrás no que foi dito antes. Ele pode simplesmente dizer, bem, essa não é a minha guerra. Portanto, ele está em uma posição mais confortável para mudar o foco da política externa dos Estados Unidos, se posso colocar dessa forma, porque, é claro, ele pode culpar a administração anterior. Então, provavelmente é por isso que hoje os Estados Unidos, além de toda a questão do MAGA e tudo mais, e desse financiamento insensato e sem fim do conflito que o país apoiou até agora percebem que é um buraco negro onde se joga dinheiro e não se obtém retorno. Portanto, é melhor parar. E se outros quiserem continuar fazendo isso, bem, que os europeus o façam. Mas para nós é preciso economizar. Não precisamos colocar mais recursos em algo que, no fim das contas, não terá efeito algum. Assim, os Estados Unidos estão em uma posição mais confortável agora, e por essa razão, isso ajuda o país a assumir esse papel inesperado de mediador no conflito. E é exatamente isso que queremos dizer quando afirmamos, essa é a guerra de Biden e a paz de Trump. Exatamente essa ideia.
Então, o problema é que na Europa, ninguém parece ter coragem ou bom senso, ou ambos, para perceber que estamos nos envolvendo em algo que não tem fim, algo em que nem sequer conseguimos definir claramente nosso objetivo. Mas o que é certo é que qualquer que seja o resultado desse conflito, todas as consequências negativas recairão sobre os ucranianos. É a sociedade ucraniana que sofrerá com esta guerra. E quando você ouve, recentemente, Kaja Kallas dizendo que a guerra na Ucrânia é um bom negócio para alcançar uma vitória contra a Rússia, é exatamente a mesma lógica que se via há alguns anos. Havia pessoas, acho que foi Richard Blumenthal, ou talvez Lindsey Graham, um dos dois, que disseram que apoiar a Ucrânia contra a Rússia é uma boa ideia, porque isso poupa vidas americanas. Quer dizer, os ucranianos morrem por nós. Na verdade, foi o Lindsey Graham também. Lindsey Graham, junto com Blumenthal. Provavelmente foi ambos. Eu não me lembro. De qualquer forma, essa era a ideia, entende? Então, esse é um tipo de abordagem cínica em relação ao conflito, dizendo, bem, nós os apoiamos, assim eles morrem, e nós não precisamos morrer. E o resultado é que lutamos contra a Rússia, mas só gastamos alguns dólares. Tudo bem. E eles gastam suas vidas. Isso é tão cínico, tão desumano em sua lógica. Quero dizer, é extremamente perturbador se você parar para pensar. E agora Kaja Kallas diz a mesma coisa, usando a Ucrânia como um bom argumento. Coronel, na semana passada mesmo, tivemos Lindsey Graham dizendo ao povo americano: estamos matando as pessoas certas e cortando impostos. Então, o que mais vocês querem que a gente faça? É exatamente isso. Veja essas pessoas, confortavelmente sentadas em seus escritórios, que decidem que deve haver uma guerra e que outros devem morrer em nome de alguma ideia frágil de vitória contra a Rússia. Aliás, uma vitória que ninguém conseguiu definir. Vitória ou derrota, quero dizer. Vitória contra a Rússia ou derrota da Rússia. Nem sabemos o que isso significa. Como medimos isso? Como definimos isso? Então, sem qualquer definição clara, estamos gastando vidas ucranianas por algo que nem sabemos exatamente o que é. Se você observar todo o processo, é extremamente perturbador, como eu disse, e ao mesmo tempo extremamente cínico. E é provavelmente isso que os ucranianos estão começando a perceber, que estamos de fato usando suas vidas por algum objetivo político obscuro. É totalmente imoral, por assim dizer. O problema é que esse conflito poderia ter tido uma solução política antes da intervenção russa em fevereiro de 2022, mas ninguém quis implementá-la. E sabemos que foi deliberado. Sabemos que aqueles responsáveis por implementar, ou por aconselhar quem deveria implementar, todos se recusaram a cumprir o acordo político. Assim, criamos uma situação em que, no fim, apenas a força poderia resolvê-la. E é um custo muito alto, porque nada é mais caro do que a vida humana. E deixamos que as pessoas fizessem isso. E não apenas isso, nós quisemos que fosse assim, porque queríamos uma vitória, ou algum tipo de vitória, contra a Rússia. E agora isso está fracassando. Então, insistimos no fracasso. Mas quem paga o preço são os ucranianos. E claro, estamos exatamente na mesma dinâmica que discutimos antes, porque queremos que os ucranianos sacrifiquem suas vidas novamente por algum tipo de derrota ilusória da Rússia. Temos que mentir sobre o que realmente está acontecendo no terreno, dizendo que os russos têm mais baixas, que sofrem mais do que os ucranianos, e assim por diante. Eu não sou capaz, e acho que ninguém é capaz, de forma factual, de fornecer números precisos sobre as perdas, tanto humanas quanto materiais, que ambos os lados sofreram. Mas sabemos, independentemente da proporção ou de qualquer outra coisa, que os ucranianos estão pagando um preço mais alto do que os russos. Isso é absolutamente claro.
Isso significa que, mesmo que declaremos que os ucranianos são nossos amigos, ainda estamos usando suas vidas para alcançar algum tipo de objetivo obscuro que não conseguimos definir. Então, se você olhar por esse ponto de vista, isso explica por que agora precisamos de restrições à liberdade de expressão, restrições na mídia. Porque, se você começar a dizer a verdade, acaba ficando em uma situação de desequilíbrio em relação à sua própria posição, como você mesmo disse. E é por isso que isso é interessante, aliás, porque quando escrevi meus livros, consultei várias fontes na mídia e tudo mais, e sempre notei que a mídia ucraniana, mesmo que por ser tempo de guerra para eles, e possamos entender que a mídia é muito controlada na Ucrânia, o que, na minha opinião, é totalmente compreensível em uma situação de guerra, ainda está sob controle rigoroso. Mas ainda assim, os jornalistas ucranianos são mais críticos em relação ao conflito do que os jornalistas ocidentais ou europeus. E isso é muito revelador. Significa que o peso da propaganda e da desinformação é ainda mais forte no Ocidente do que na própria Ucrânia. Ou seja, na realidade, fazemos todo o possível para usar a Ucrânia de forma indevida. Nem sequer ouvimos quando, por exemplo, olhamos para a Batalha de Pokrovsk e tudo o que envolve. No Ocidente, ainda existem canais de TV, especialmente na França, que dizem que todos os sucessos russos nessa área são simplesmente propaganda, que na verdade os ucranianos estão vencendo. É simplesmente loucura. Quero dizer, isso é totalmente insano. Mas na própria Ucrânia, as pessoas sabem qual é a verdade e a contam. Então, quando negamos, até mesmo aos ucranianos, o direito de nos dizer a verdade, isso significa que estamos definitivamente usando a Ucrânia de forma indevida para alguns objetivos obscuros nossos. Isso é extremamente, na verdade, é mais do que perturbador, porque mostra que decidimos que a luta contra a Rússia, ou nem mesmo contra a Rússia em si, mas contra Vladimir Putin, porque no fim das contas, tudo se resume a uma pessoa. Terá como preço as vidas de todos os ucranianos dispostos a lutar. Estou muito surpreso, na verdade, que os ucranianos provavelmente estejam começando a reagir a isso. Sei que algumas pessoas já reagiram. E quando escrevi este livro sobre guerras secretas na Ucrânia, percebi que muitos ucranianos se tornaram extremamente críticos em relação a tudo isso, porque eles veem, eles sabem. Sabe, há muitas pessoas que têm alguém na família, ou alguns parentes, que conhecem a realidade no terreno, porque vivem na parte leste do país. Algumas pessoas morreram ou ficaram mutiladas durante os combates, e, portanto, conhecem a verdade e sabem o preço que o governo está pedindo que paguem. Eles também sabem o preço que os europeus estão pedindo que paguem. E quando tentam até vender produtos para a Europa, como grãos ou coisas do tipo, a Europa recusa, porque os preços que os ucranianos oferecem são muito baixos para os europeus. Então vemos que estamos definitivamente totalmente explorando os ucranianos. E isso, na minha opinião, lança uma luz muito sombria sobre a nossa compreensão. Tentamos dizer que, quando estamos a favor da Ucrânia e contra a Rússia, isso é em favor da liberdade e de tudo isso. Acho que é exatamente o oposto, porque tudo o que fazemos mostra que temos uma completa falta de respeito pelos ucranianos. Aliás, também não temos mais respeito pelos russos. E, como já disse muitas vezes, por causa dos meus cabelos brancos, dá para ver que fui um guerreiro frio. Mas, durante a Guerra Fria, nunca lutamos contra russos, nem contra poloneses, nem contra tchecos. Estávamos lutando contra um sistema. Estávamos lutando por boas ou más razões. Isso pode ser discutido. Mas todo o propósito da Guerra Fria era lutar contra um sistema. Na parte oriental da Europa, eles lutavam contra o imperialismo capitalista, você pode chamar de outros nomes, e nós lutávamos contra o comunismo, o marxismo e tudo isso. Se isso era certo ou não, podemos debater.
Mas o fato é que não estávamos mirando em indivíduos, estávamos lutando contra um sistema, não contra pessoas. Hoje, restringimos a visita de russos. Enquanto Guerra Fria, que convidávamos soviéticos para ver como era o Ocidente, e mostra, naquela época, tinha confirmação de que eram melhores. How the West is, because we were confident that we were better, and that would be a positive propaganda that Isso seria uma propaganda positiva que os visitantes levariam de volta para seus próprios países. Hoje nem mesmo temos confiança nisso, então restringimos vistos. Queremos impedir que vejam quem somos. Provavelmente porque não somos tão bons assim. Há muito em que pensar aqui, até em um nível filosófico, porque isso vai completamente contra os princípios que tínhamos durante a Guerra Fria. Hoje vemos que miramos em indivíduos, algo que nunca fazíamos naquela época. Tentamos individualizar, personalizar, por assim dizer, a guerra. Queremos que cada cidadão russo seja visto como responsável por ela. every Russian citizen could be responsible for this war. That's something we never did during the Cold War. So, Isso é algo que nunca fizemos durante a Guerra Fria. Então, esse entendimento de guerra que temos hoje, acho que mostra o desequilíbrio da nossa própria sociedade. Essa incapacidade de julgar as coisas com base em fatos, essa incapacidade de ter uma visão equilibrada dos problemas. E isso se aplica a todo tipo de problema. Quero dizer, nós já falamos no seu canal sobre o Irã, a Palestina e tudo isso. E toda vez que falamos sobre esses conflitos, vemos uma leitura muito polarizada deles. Sempre há um mocinho e um vilão. E claro, nós sempre somos o mocinho. Mas então o vilão é tão ruim que tudo passa a ser permitido. Você se permite qualquer coisa. that everything is allowed. You can allow yourself everything. You can go even beyond international law. Você pode até ir além do direito internacional, porque a pessoa é vista como tão má que nos sentimos justificados em fazer qualquer coisa contra ela. Esse tipo de visão exclui toda nuance ou tons de cinza. É tudo apenas preto e branco. E em nossa sociedade vemos isso também. Claro, agora estamos falando de geopolítica, da Rússia, dessas questões. Mas se você olhar para a nossa própria sociedade, verá exatamente a mesma coisa. Você não pode criticar as pessoas, nem mesmo o comportamento delas. Porque, se a pessoa quer que tiver uma cor de forte, se deve ser que os corem adulto como porcimento forte. The person you criticize is of a different skin color, and even if in your judgment skin color doesn't play. Mesmo que no seu julgamento a cor da pele não desempenhe nenhum papel, você ainda será julgado. Tudo é visto em preto e branco. Não há nuance nisso. Vemos isso em todos os níveis da sociedade, e isso leva a essa ausência de compromisso, a essa falta de busca pelo equilíbrio certo nas coisas. Você exclui as pessoas, não tenta negociar, não tenta abrir um diálogo, não tenta compreender. Você simplesmente exclui quem não pensa como você. Na verdade, aqui no Ocidente, esse espaço para rap e utor. Rantermthenyu, agforsprinch one thing. Reinventing some forms of fascism and all that. And some people have said that we are now in a phase. Algumas pessoas disseram que agora estamos em uma fase em que, apesar de afirmarmos defender todos aqueles valores nobres que abraçamos após a Segunda Guerra Mundial, na prática não os sustentamos. Criticamos a Rússia, mas quando se trata de palestinos sendo deliberadamente mortos, quando vemos crianças sendo mortas por hobby, como chegou a ser noticiado até mesmo na imprensa israelense, com pessoas admitindo que mataram crianças por diversão. Ninguém no Ocidente condena isso. Ninguém no Ocidente sequer menciona isso. Então temos esse duplo padrão. Aplicamos as leis a algumas pessoas e não a outras. Some people and we apply laws to some people and not to others. We are the good ones, so we can decide who. Nós somos os bons, então podemos decidir quem deve viver e quem deve morrer. Os outros, é claro, não têm esse luxo. Foi exatamente isso que fizemos nos últimos 30 anos. Quero dizer, nunca vi ninguém que realmente conseguisse explicar ou definir quais eram os objetivos de todas essas guerras que travamos. Por que perturbamos tantas sociedades? E hoje essa é a parte interessante. Porque fizemos essas guerras sem objetivos, sem qualquer consideração pela vida humana, apenas porque tínhamos as armas mais poderosas. Podíamos destruir pessoas, matá-las, sem pagar um grande preço, por assim dizer.
E agora estamos pagando o preço por isso. And today we pay the price back. We pay it back now because now we made those. Estamos pagando por isso agora, porque tornamos essas sociedades inabitáveis. Quero dizer, não dá mais para viver lá. Nós as destruímos. Então, o que as pessoas fazem? Logicamente, tentam sobreviver. Elas precisam trabalhar, precisam viver, então vêm para os nossos países. Isso faz parte dessa imigração que não conseguimos mais controlar. Nós destruímos essas sociedades e agora, como elas não conseguem mais funcionar, as pessoas vêm até nós. E agora temos um problema com elas. Isso mostra uma total falta de compreensão das consequências do que fazemos. Como se diz em francês, não enxergamos além da ponta do nosso nariz. Estamos sempre olhando para os problemas a curto prazo. Eu realmente acredito que há algo profundamente errado com a liderança na Europa. Porque quando você observa, não se trata apenas da liderança. Trata-se também das alternativas. Quando vemos, por exemplo, Kemi Badenoch, líder do Partido Conservador do Reino Unido, dizendo que o que a Ucrânia e Israel estão fazendo é fazer o nosso trabalho na região. E quando vemos, após o ataque israelense ao Irã, pessoas dizendo que os israelenses estão fazendo o trabalho deles, o que a Alemanha tem contra o Irã? Qual é o problema entre o Irã e a Alemanha? What is the problem between Iran and Germany? I don't see any of that, but it seems that in their mind there is Eu não vejo nada disso, mas parece que na cabeça deles existe algum tipo de estratégia, algum tipo de ideologia, algum tipo de mentalidade. Não sei se isso é realmente uma estratégia. Pode ser. Não sei se podemos conectar isso aos Estados Unidos, ao estado profundo nos Estados Unidos. Mas eles têm uma ideologia que querem alcançar. Não sei do que se trata essa ideologia. Você entende o que está acontecendo por trás dessas declarações estranhas dos líderes europeus? Não apenas daqueles que estão no poder, mas também das alternativas na Europa. Bem, o ex-primeiro-ministro francês Rocard costumava dizer, nunca subestime a estupidez. E acho que estamos exatamente nesse tipo de situação. Mas vai além disso. Você tem toda a razão em dizer isso. Também estamos lidando com algo que vai além da política convencional. Vemos o mesmo comportamento, tanto da direita quanto da esquerda, quando olhamos para os partidos políticos. Há o mesmo tipo de irracionalidade em ambos os lados do espectro político. E isso me preocupa, porque significa que, independentemente da ideologia, há algo mais profundo acontecendo. E as pessoas simplesmente não estão mais à altura. Elas já não são pessoas de verdadeiro caráter. Quero dizer, aqueles indivíduos que antes tínhamos na Europa como líderes, como Charles de Gaulle na França ou Konrad Adenauer na Alemanha. Quero dizer, havia muitas dessas pessoas, especialmente nos anos 60, pessoas que haviam lutado durante a Segunda Guerra Mundial, que tinham experiência de guerra, que sabiam o que a guerra significa, que entendiam o que o diálogo significa, aliás. Isso também é importante, porque quando você já lutou em uma guerra, você conhece o valor da paz. Então, nos anos 60, na Europa e ao redor do mundo, havia muitas pessoas muito sábias. Além disso, nas guerras pós-coloniais, e em tudo isso, surgiram muitas pessoas sábias, pessoas com grandes ideias, que queriam construir estados, construir nações, que tinham grandes ambições para seus países. E eles entenderam que para realizar essas ambições, era preciso algum tipo de estabilidade. E estabilidade significa que você precisa ser capaz de conversar com os outros, de se entender, de ter um diálogo. Mesmo que você não aceite as ideias da outra pessoa, ainda pode querer conversar com ela. Então, dali em diante, tratava-se de manter uma relação que fosse além da mera ideologia ou das visões políticas, porque compartilhamos uma herança humana comum, por assim dizer. E essa ideia era, acredito, muito forte entre muitos de nossos líderes. Mas quando falamos dos líderes dos anos 60 ou 70, logo após o período de guerra na Europa, essas são as personalidades às quais todos se referem hoje, mas já não temos mais essas pessoas.
but we don't have those people anymore. Especially in Europe, probably in the US, it's probably Especialmente na Europa. Provavelmente nos Estados Unidos isso é menos evidente. Mas na Europa, quando se fala de um presidente francês, ou do chanceler alemão, ou do primeiro-ministro do Reino Unido, todo mundo diz, mas nós tivemos aquele cara e aquele outro era. Hoje, não temos mais essas pessoas. Temos burocratas sem grandes ideias, com pouca formação, inteligência limitada, incapazes de compreender o mundo, que só conseguem se apegar às próprias crenças, em vez de adotar uma postura consciente e inteligente diante dele. E por isso, precisam se agarrar a slogans. Se você ouvir Friedrich Merz, é exatamente isso. E todas as lições que aprendemos depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a importância do Estado de Direito, a importância do direito internacional, o direito internacional como ponto de referência para o diálogo internacional e também para o diálogo nacional, foram esquecidos. Todas essas lições foram completamente esquecidas, porque não podemos mais nos dar ao luxo de segui-las. Estamos tão errados que hoje até precisamos negar essas lições. E isso é trágico, porque mostra que poderíamos... Tenho confiança de que não estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Ainda espero que algo nos detenha antes disso. Mas mesmo assim, estamos seguindo em uma direção que leva a mais tensão. Não há apaziguação. E lembrem-se do que a própria Ursula von der Leyen disse em seu discurso sobre o Estado da União em setembro de 2022. Nada de apaziguamento, nada de negociação. E novamente, como já disse muitas vezes, se fôssemos ucranianos, se eu fosse ucraniano, eu certamente lutaria. E lutaria contra os russos da mesma forma que os russos lutam contra os ucranianos. Porque por algum motivo, você luta pelo seu país. Você tenta fazer o seu melhor, porque é o seu país. E você não está em posição de remodelar o mundo, mesmo que queira. Então você luta. O problema é quando você está fora do conflito. Quando é um observador, quando tem o luxo de estar de fora. Quero dizer, como espectador, como você pode se envolver como ator? E isso é algo que simplesmente não consigo entender do lado da União Europeia. Mas não apenas isso. O mesmo raciocínio se aplica ao meu país, a Suíça, que conseguiu durante a Segunda Guerra Mundial permanecer fora do conflito e ainda assim ajudar os aliados. Conseguiu ficar fora da guerra e ajudar as pessoas tanto quanto pôde, o que provavelmente não foi muito espetacular, mas pelo menos tentou. Hoje é exatamente o oposto. Somos um ator no conflito, e isso parece completamente ausente do debate. Deveríamos usar o fato de não estarmos diretamente envolvidos para ajudar aqueles que estão lutando a encontrar outra forma de resolver seu conflito. Eles lutam, tudo bem, isso é guerra, então há trocas de artilharia e pessoas atirando umas nas outras. Tudo bem. Mas além disso, eles provavelmente estão nos bastidores. Poderíamos trabalhar por meio da diplomacia. Poderíamos trabalhar na abertura de um diálogo, no estabelecimento de relações, tentando ver onde poderíamos suavizar as arestas, melhorar a relação. Mas não estamos fazendo isso. Pelo contrário, estamos tentando tornar mais difícil ter mais discussões. E isso é algo, aliás, quando Trump, de novo, quero dizer, sou um crítico muito forte do Trump, mas por esse motivo, nesse caso em relação à Ucrânia, pelo menos ele tentou algo. Pelo menos ele tentou abrir um diálogo. Pelo menos isso. Não tenho certeza se foi muito bem sucedido, mas pelo menos ele tentou. E tentar já é algo, porque como dizemos em francês, o primeiro passo é o mais importante. E ele tentou isso. Acho que ele poderia ter feito melhor. Provavelmente pode fazer melhor. Isso é algo que o futuro dirá. Mas de qualquer forma, o problema é que os europeus até tentaram tornar esse primeiro passo mais difícil para Donald Trump. E isso é muito preocupante. Em vez de aproveitar a oportunidade para se engajar com os Estados Unidos na mesma direção, para desenvolver algum tipo de novo canal de comunicação com os russos.
pelo menos manter um canal de comunicação aberto, caso se queira iniciar algum tipo de diálogo. Mas não, ninguém fez isso. Engage in some kind of dialogue, but no, nobody did that. On the contrary, we managed to take more sanctions. Pelo contrário, conseguimos impor mais sanções, tentando tornar o muro ainda mais alto entre nós e a Rússia. Aliás, foi exatamente isso que alguém disse, acho que foi provavelmente Eisenhower, não, desculpe, Kissinger, que comentou sobre o que aconteceu em 2014, quando tivemos esse primeiro confronto entre o Ocidente e a Rússia. E claro, tudo se baseava nas discussões sobre a Ucrânia ingressar na União Europeia e coisas do tipo. Então Kissinger disse que, em vez de usar a Ucrânia como uma ponte entre a Europa e a Rússia, nós a usamos como um muro. E isso é muito verdadeiro. Desde então, temos usado a Ucrânia como uma espécie de trincheira ou muro, ou seja lá o que for, que nos separa da Rússia, em vez de usá-la como uma ponte. Acho que isso é realmente uma pena por parte dos europeus, por não terem entendido isso. Por razões que estão na mentalidade de algumas pessoas, quando você ouve pessoas como Friedrich Merz, Ursula von der Leyen ou Kaja Kallas, percebe que o problema que elas têm com a Rússia vai além da racionalidade. E se você olhar para a história familiar delas, pode encontrar algumas raízes do ódio que sentem pelos russos. Portanto, não se trata mais de um comportamento racional, é um comportamento influenciado pela criação, pelas relações que tiveram dentro de suas famílias e por tudo isso. E agora, isso se traduz em uma posição mais adversarial em relação à Rússia. Venho de uma família que costumava fazer guerra. Quero dizer, tenho um tataravô que lutou contra os russos, um general do exército napoleônico, e ele lutou contra eles nas guerras napoleônicas. Minha família também lutou contra os alemães durante a Primeira Guerra Mundial e na resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eu nunca fui criado na minha família para odiar os russos ou odiar os alemães. Pelo contrário, tentamos desenvolver, como dizer, uma cultura na família para entender o outro, para entender o seu adversário, não para confrontá-lo. Então, sim. Eu acho, Carl, que o seu ponto principal é muito importante. Sabe, em vez de construir barreiras ou obstáculos, é preciso construir pontes. E o Ocidente? Bem, a política no Ocidente é sobre isolamento. Isolar outros países em vez de construir pontes. Eu concordo. é isso, e isso é extremamente triste. É. Eu entendo perfeitamente, Carl. Muito obrigado, Carl. É sempre um grande prazer. Aprendo muito com você. Ótimos pontos que você traz durante esses podcasts. E isso é tão importante para o futuro deste planeta e para o trabalho que queremos fazer pelas próximas gerações. Muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado.